Olá, seja bem-vindo ao meu canal, bem-vinda. Eu me chamo Alice e eu trato sobre assuntos literários, assim, dos mais variados possíveis. Não tenho um livro específico, um tipo de livro específico sobre o qual eu trato. É sobre o que eu gosto mesmo de ler e que eu acho que é bacana compartilhar aqui, deixar salvo aqui no canal. Hoje a gente vai falar, como já aparece ali na capa do vídeo, sobre esse livro aqui, que é o 1984, do George Orwell. Tem já um vídeo aqui sobre o box que eu li, que é esse box aqui, de obras revolucionárias. E esse livro, por que específico esse livro eu decidi trazer somente a resenha dele? Porque apesar da crítica que eu faço ali, falando sobre o box, que eu não sei bem, na verdade, o que eu tava esperando, que eu acabei lendo um livro, gostei muito, e eu achei que todos os outros fossem ser naquela mesma narrativa, assim, bem leve, eu ainda assim acho que esse livro ele tem um conteúdo muito bacana, muito importante da gente parar pra pensar. Eu vi um outro vídeo aqui no YouTube falando sobre esse livro e, inclusive, a pessoa que falava sobre esse livro não costumava falar sobre esse tipo de livro, livros de ficção, mas resolveu levar para o canal também porque achou interessante o ponto de vista que tem aqui no livro. Me perdoem se tivesse algum barulho, um barulho de um motorzinho funcionando aqui atrás do vídeo. É que eu tô com o ventilador ligado aqui embaixo, porque hoje tá muito, muito, muito quente. A gente tá no alto do verão e tá muito quente. Não tem condições de ficar sem ar-condicionado ou ventilador ligado. E o quarto tá todo fechado. Esse quarto que eu tô é um home office nosso. E ele tá todo fechado pra impedir que entre mais barulhos de fora, tá? Então eu tive que colocar um ventilador aqui dentro, senão eu não vou aguentar. Tanto que o meu cabelo tá preso, que é pra ver se não fica caindo no rosto e eu não suo cada vez mais. Mas bem, voltando pro livro, por que eu achei importante trazer um vídeo só sobre este livro? Porque eu achei que eu fiquei devendo algumas coisas importantes. Apesar de eu não ter gostado da leitura do livro, eu ter achado que foi uma leitura um pouco maçante, que só praticamente na metade do livro que ele começou a ficar interessante, ele tem coisas muito importantes ainda para a atualidade. Esse livro, 1984, ele é um livro que foi escrito em 1949, pelo menos ele foi publicado em 1949. E como vocês podem ver, como tu podes ver, em 1949 ele escreveu um livro ali em 1984, tipo como se ele estivesse mostrando como seria o futuro. Em 1949, se eu não me engano, era auge da Guerra Fria, já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, estava em Guerra Fria, me corrijam se eu estiver falando alguma coisa errada. E eles queriam mostrar, o George Orwell, na verdade, ele queria mostrar o mundo pós-Guerra Mundial, vivendo Guerra Fria, pós-Guerra Fria. E, na verdade, até 1984, na realidade mesmo, ainda nós vivíamos a Guerra Fria, né? E ele queria mostrar tipo, que nessa época, em 1984, já tinha passado a Guerra Fria e como era um mundo pós-Guerra Fria. Claro, ele não tinha como saber quando iria terminar a Guerra Fria, já que ele estava publicando o livro em 1949. Então ele estava escrevendo num período em que estava se iniciando a Guerra Fria, vamos dizer assim. Terminando a Segunda Guerra Mundial. E ele deduzia que até lá já teria passado esse período de guerras e o mundo seria da forma como ele descreve aqui em 1984. Sendo que o que marcou realmente o fim, vamos fazer uma recapitulação na história, o que marcou realmente o fim da Guerra Fria no mundo? Foi a queda do Muro de Berlim em 1989, né? Então ele quase acertou que esse aqui seria um período do mundo pós-Guerra Fria. Tá, mas o que ele conta aqui nesse livro, afinal de contas? Pode ver que ele é cheio de olhinhos.
como eu já falei também no outro vídeo, essa editora, ela fez a capa desse jeito, a Principes. Ela fez a capa dessa forma aqui. Se vocês forem pegar outra editora, edição, né, de outras editoras, a capa ela não é dessa forma. Mas a capa, eu já prestei atenção que as capas elas sempre acompanham esse olho, que para quem não conhece, este olho nesse formato, ele é conhecido como o olho que tudo vê. E pode ver que ele sai aqui de dentro de uma TV, e aqui em volta tem câmeras. Isso aqui é para desenhar bem a história do livro, né? Tu já tem uma noção do que tu vais pegar dentro do livro, uma pessoa andando e em volta dele câmeras, de um lado e de outro. Deduzo eu que essa pessoa que está andando aqui seja o personagem principal, que tem um nome bem assim curioso, que eu nunca lembro o nome deste homem, se eu não me engano é Winston. É esse mesmo, é o Winston, o personagem principal. E o que acontece? Pela capa já dá pra entender muita coisa. Eles tinham uma tal de uma teletela dentro do livro, né, da história, vai se contando que existia uma teletela. Essa teletela, ela era no formato de uma TV. E nessa teletela, ela trazia informações que o grande irmão queria divulgar para a sociedade que vivia ali. Aquela sociedade que vivia ali era altamente vigiada, pós as duas grandes guerras, vivendo ou passando o período de Guerra Fria. Para mim, na verdade, não ficou muito claro se aqui o que ele estava desenhando ainda era a Guerra Fria ou se o que ele estava desenhando era um mundo pós-Guerra Fria também. Mas aquela sociedade que vivia ali basicamente era dividido em 3 supercontinentes, isso eu também já falei em outro livro, falando sobre os grandes continentes, que se eu não me engano era a Letásia, a Eurásia e o continente que eles viviam, que era que enfim, viviam em guerra entre si, esses continentes, às vezes um atacando o outro, e às vezes um parceiro de um, mas os dois contra outro, sabe? Então era a Letásia, a Eurásia e a Oceania, os 3 grandes continentes que o mundo se dividiu depois desse período de guerras. O Winston, ele morava na Oceania. A Oceania, ela basicamente é uma Inglaterra pós grandes guerras. Então, ele vivia na Inglaterra após grandes guerras e ele conta que eles, na Oceania, pelo menos, eles eram altamente vigiados. Vira e mexe, eles estavam em guerra com os outros 2 continentes, a Letásia e a Eurásia, e às vezes eles estavam em guerra com os 2 ao mesmo tempo, às vezes eles eram parceiros de um, 2, e da noite pro dia, tudo que se conhecia sobre a guerra ou com a Letásia ou com a Eurásia, se eles decidissem assim fosse mais convenientes, eles reescreviam a história. Era uma loucura. Inclusive o Winston, ele trabalhava nesse departamento que reescrevia a história. E ele tinha que reescrever tudo de novo. E o pior não é isso, ele tinha que acreditar no que ele estava escrevendo também. E o pior era isso, que ele deixa claro que ele reescrevendo a história de uma outra forma, ele meio que também passava a acreditar que aquilo ali era verdade. Até ele ficava na dúvida se ele já tinha reescrito a história alguma outra vez. É muito curioso isso porque ele faz mostrar uma coisa muito atual, né? Que quando convém para determinados governos, para determinadas organizações, governamentais ou não, se associa a um determinado país, a um determinado governo, a determinadas pessoas, só para conseguir algo do jeito que quer e que precisa que seja feito. Então isso foi uma das coisas que mais me marcou no livro.
E me lembrou muito das aulas de filosofia ali do ensino médio, que dizia que a gente deveria sempre desconfiar das coisas, sempre desconfiar da verdade, sempre perguntar se a verdade é aquela verdade mesmo, se ela é uma verdade absoluta, ou se o que a gente está vivendo hoje, na verdade, a gente não está vivendo de verdade. Se o que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo uma história contada ou criada por alguém. E isso eu achei muito bacana nesse livro, essa crítica que eles fazem sobre a história, como ela é contada hoje, ela realmente é verdadeira, sobre a vigilância constante sobre as pessoas. Nada mais o que o livro ele quis mostrar é que em algum momento as pessoas seriam constantemente vigiadas até dentro de casa. Do tipo, a TV na época era o grande marco da tecnologia. Naquela época em que ele estava escrevendo o livro, em 1949. E o mundo, antigamente, ele demorava muito para mudar a forma de comportamento, de visão das coisas e a própria cultura de anos em anos. Levava em torno de 20, 25, 30 anos para mudar um comportamento de como a coisa era feita. Exemplo, aqueles aniversáriozinhos que eram feitos todos em volta da mesa, distribuídos salgadinhos e depois cortado o bolo e colocado dentro do prato. Se tu for pegar uma pessoa lá que nasceu nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, teve um aniversário assim. Enquanto que hoje não. Hoje, se tu pega ali o início dos anos 2010 e vem trazendo até hoje a forma de se comemorar um aniversário, em 20 anos, mais ou menos, né? Em 10, 15, 20 anos, já mudou muito, muito. Se tu pegar ali o início dos anos 2000, no início dos anos 2000 a coisa já estava mudando muito. Ela ainda estava ali até metade dos anos 2000, uma coisa meio anos 90, meio anos 80, colocando os pratinhos em volta da mesa, partindo o bolo colocando dentro dos pratinhos que estavam em volta da mesa. Mas tu pega ali a segunda metade dos anos 2000, as coisas já não estavam mais tanto assim. Já começou a se contratar buffet, a contratar pessoas para fazer a decoração. A cada um vai lá e se serve. Até que a gente chegou nessas mesas postas, nessa pequena decoraçãozinha, estilo coquetelzinho, que é feito hoje. Por que eu tô falando isso? Porque isso era uma questão de cultura. E o que eu quero dizer é que o mundo, com a evolução tecnológica, ele mudou completamente a cultura dele. E essa evolução tecnológica, antigamente, a maior evolução tecnológica que tinha era a TV. Mas o que o George Orwell quer falar com esse olho que tudo vê dentro desta TV, com esse monte de câmera espalhada e sempre um olho em cada canto? Ele quer mostrar que em algum momento da nossa vida, nesse mundo pós-guerras, nós seríamos altamente vigiados. É daqui desse livro 1984, que surgiu o termo Big Brother. O Big Brother que a gente conhece aqui no Brasil. Esse Big Brother, a gente sabe que não é de origem brasileira, mas por que passaram a chamar o reality show de Big Brother quando inventaram ele? Porque aqui nesse livro as pessoas são altamente vigiadas. O tempo todo elas estão sendo vigiadas, elas vivem em torno de câmeras, a própria TV é uma câmera, os espelhos da casa, se duvidar, tem câmeras atrás. Lá, no caso, né, da Oceania, que é onde o Winston, que é o personagem principal, ele vive. E no Big Brother, que a gente acompanha, ele trata as pessoas dessa forma, né, em todos os lugares que a pessoa vai ali dentro, até dentro do próprio banheiro, que é algo íntimo, tem câmera. E trazendo para os dias de hoje, o que em 1984 ele queria, o que ele queria usar em 1984 para dizer? Na época das grandes guerras, surgiu a internet para passar códigos criptografados para frente e conseguir fazer comunicação em grandes distâncias. Com esse surgimento da internet, ele já quis dizer que depois dessas grandes guerras, muita coisa ia mudar. A tecnologia
que foi empregada nas guerras, provavelmente iria entrar no dia a dia, na vida, né, no nosso cotidiano, e ela entrou de fato. E hoje, se a gente olhar a TV da nossa casa, o nosso telefone celular, tudo tá gravando o que a gente está falando, tudo. A TV da nossa casa, tu tens que ativar, dar todas as permissões possíveis nela. Se ela tiver microfone, tu vai ter que ativar o microfone dela. O teu telefone celular, tu vais ter que ativar e dar acesso a microfone, a fotos, a tudo. Esse vídeo que eu tô gravando agora aqui, eu tô gravando do meu celular. Se duvidar, tem alguém em algum lugar assistindo, ele sem edição. Então, hoje a gente realmente vive o que o 1984 desenhou há alguns anos atrás. Aí tu te pergunta, como é que esse cara conseguiu, nesse livro, desenhar uma realidade tão distante da que ele vivia em 1949. O que acontece? O George Orwell, ele nasceu como Arthur Black. Então esse George Orwell é um nome que ele assina como escritor, mas o nome dele é Arthur Black. Era Arthur Black. E ele nasceu em 1903, em 25 de junho. Ele nasceu em Bengala, que fica na Índia. A Índia, antigamente, para quem não sabe, ela fazia parte do Império do Reino Unido. E o pai do George Orwell, ou do Arthur Black, ele trabalhava no departamento de ópio do Serviço Público Indiano da Grã-Bretanha. Então, o George Orwell, ele tem alguma ligação ali naquele momento em que ele nasce com o Reino Unido. Quem era imperador do país dele na época era um rei britânico. E por isso ele leva muito da cultura inglesa para dentro do livro dele. Tanto que a Oceania, que nem eu disse, ela se passa ali na Inglaterra. E voltando ali à história do pai dele, o pai dele era um servidor público, vamos dizer dessa forma, do departamento de ópio da Grã-Bretanha. Ele de alguma forma tinha acesso a informações. Ele meio que assim, ele estudou em instituições de elite, o George Orwell, e ele mesmo, o próprio George Orwell, ele foi durante 5 anos agente da Polícia Imperial da Birmânia. Então ele teve assim muito conhecimento de informações privilegiadas, informações que outras pessoas daqui a pouco, daquela época, não teriam com facilidade. Por isso que ele faz um apanhado de como ele enxerga que o mundo vai ser de 1947, 48, que deve ser quando ele estava lendo esse livro, escrevendo esse livro, para publicar em 1949, ele vê que o ano de 1984 vai ser assim. Em 1984 já tinha o surgimento da internet, as pessoas já estavam criando e-mails, os governos já monitoravam tudo que todo mundo fazia através da internet, e agora mais do que nunca. Se tu não quer que escutem uma determinada conversa ou de alguma coisa dentro da tua casa, tu desliga teu telefone, tu desliga tua TV, e ainda assim a TV tu tira da energia e o telefone não sei, tu vai ter que tirar a bateria para garantir que o teu telefone não está escutando o que está sendo dito dentro da tua casa. Eu trouxe esse livro de novo para cá para falar sobre isso. Como o cara, ele conseguiu desenhar o futuro do que é exatamente o que a gente está vivendo hoje, só que em 1984. É muito engraçado quando tu vai lendo esse livro em 1984, porque ele é uma mistura de uma coisa muito antiga, dá pra ver que parece que é uma coisa muito antiga que está sendo dita lá, muito mais antiga do que o ano de 1984, mas ao mesmo tempo que está sendo dito coisas que parecem ser muito atuais para aquela época. Não.
esse cara, ele realmente... Esse livro aqui faz parte do boxe que fala aqui de obras revolucionárias. Então, assim, ele realmente, com esse livro, ele revolucionou. Talvez hoje as pessoas não enxerguem dessa forma, depois de assistir o Big Brother no Brasil, depois de já conhecer toda a tecnologia que a gente conhece hoje, depois de já ter ouvido falar em Joe Snowden, se eu não me engano é esse o nome daquele cara que trabalhava na inteligência americana e que abriu, jogou merda pro alto e falou tudo que sabia de lá de dentro. Talvez hoje esse livro ele não seja uma coisa tão estridente como ele foi na época em que ele foi publicado, mas lembre, esse livro foi publicado em 1949. E sim, se tu queres ler e entender como é que as coisas funcionam até os dias de hoje, que isso aqui não muda, porque isso aqui envolve o caráter das pessoas. Leiam 1984. Porém, não vão com muita sede no pote que nem eu fui, achando que ia ser uma leitura gostosa, uma leitura assim, oh meu Deus, que história que cativa e prende a gente no livro. Não, é um livro que é um pouquinho mais difícil de ler. Se tu gosta de sátira política, tu vai gostar. Agora, se tu gosta de aquelas histórias mais assim, divertidas, ou então de histórias que vão te trazer algum conteúdo, né? Tipo, coisas que sejam realidade, talvez tu não vai te sentir assim tão à vontade lendo 1984, porque ele acaba que é uma mistura de realidade com ficção. Então tu tem que imaginar, tu tem que criar na tua mente uma ideia de algo que não existe. De tipo a tua TV se ligando sozinha em casa e alguém do governo te chamando para passar um recado para a população. Vamos dizer que é uma coisa assim que tem aqui dentro desse livro. Mas eu acho assim, se tu quer conhecer um pouquinho mais sobre como funcionam as relações internacionais, talvez até hoje, e as relações dentro do teu próprio país, leia o 1984, que tu vais gostar bastante. Eu, apesar de ter achado uma leitura um pouquinho maçante, não me arrependo de ter lido ele. É esse meu recado. Tchau, tchau!